Falamos muito sobre o podcast ser bastante acessível, mas será que é mesmo? Já que o podcast é áudio, como fica a distribuição desse conteúdo para pessoas surdas? Pois é algo para se pensar. Além disso, imagine ter acesso a determinada parte de um episódio que você ouviu em qualquer momento da sua vida através da facilidade de dar entre aspas, busca e digitar uma palavra-chave e o conteúdo que você quer aparecer rapidamente na tela do seu celular ou do seu computador. Mas como assim? Nesse episódio você vai entender mais sobre o processo, vantagens e desvantagens da transcrição do podcast e vai aprender um pouquinho de por onde começar. Bom episódio! Você está ouvindo Estúdio 31, o podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde a um novo episódio do Estúdio 31. Aqui quem fala é Domênica Mendes e antes de começarmos o nosso papo, eu tenho um pedido para você. Se você está gostando do Estúdio 31, não esqueça de assinar o feed para receber os episódios. Eu não sei qual agregador você utiliza para ouvir esse podcast, mas é só você ir lá, clicar em seguir, que toda quarta-feira vai pingar um novo episódio para você sobre conteúdo relacionado à produção de podcast. Uma forma excelente de você ajudar esse projeto a crescer e chegar a mais pessoas através da distribuição desse conteúdo pelo algoritmo é você fazer a gentileza de deixar uma avaliação aí no seu agregador favorito ou lá na Apple Podcast, dando de 1 a 5 estrelinhas para esse podcast e, se possível, me dando feedbacks, comentando no seu aplicativo favorito. Se você preferir, você também pode acessar o site opodcastadelas.com.br e lá no post do episódio e me deixar um recadinho que eu sempre respondo, tá bom? Inclusive, se você puder também, compartilha esse conteúdo, né, gente? A rede social tá aí para isso. Vai lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu LinkedIn, enfim, seja lá a rede social do seu coração. Vai lá e compartilha o post desse episódio para que mais pessoas conheçam tanto o Estúdio 31 quanto a iniciativa #o podcast é delas. Uma outra forma de você contribuir com o projeto como um todo é você nos apoiar a partir de R$ 7 por mês lá no catarse.me/o podcast é delas. Quando você entrar lá no Catarse, você vai ver o que é o projeto, como é que esse dinheiro é utilizado, quantas pessoas já apoiam. Hoje a gente tem R$ 150 por mês que ajuda a gente a continuar oferecendo toda a infraestrutura do projeto e atualizando o banco de podcasters, mas eu preciso de mais contribuições para o projeto poder crescer ainda mais e abranger ainda mais podcasts, mais mulheres, mais pessoas não binárias que querem fazer podcast no Brasil. Então, se você puder contribuir, com certeza, todo o dinheirinho é muito bem-vindo, porque de gota em gota a gente vai crescendo junto. Redes sociais, você já sabe. Você encontra o projeto em @o podcast é delas lá no Instagram e lá no Twitter. E se quiser bater um papo comigo pessoalmente, é só me seguir ou no Twitter ou no Instagram em @Domenica_Mendes. Amandinha, minha querida, seja muito bem-vinda ao podcast Estúdio 31. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, por topar estar aqui gravando comigo hoje. Estou muito feliz de que você esteja aqui. E antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para essa pessoa maravilhosa que está ouvindo a gente agora do outro lado do foninho. Então, Amandinha, quem é você no mundo do podcast? Oi, ouvinte. Eu que agradeço, na verdade, o convite e poder participar aqui. Sempre me deixa muito feliz gravar com você. Eu sou a Amanda, eu sou professora de língua portuguesa e eu também sou transcritora de áudios.
além dos áudios que pipocam por aí de vários temas, eu também faço transcrições de podcast. E eu também sou podcaster lá no Perdidos na Estante, que vocês me encontram semanalmente, de vez em quando dá, eu tô sempre por lá. Ah, muito bem. Amanda, a casa é sua e hoje você tá aqui com uma missão importante que é conversar comigo e compartilhar do seu conhecimento profissional sobre transcrição de podcast. Eu não sei se você sabe, mas no episódio anterior eu comentei que o Spotify está com um projeto novo testando um app beta onde vai ocorrer a transcrição automática dos podcasts originais da marca. E aí, com o tempo, o objetivo deles é oferecer esse serviço de transcrição do áudio em todos os programas que estiverem lá disponíveis. Ao menos assim, é o que a gente imagina, né? E a partir dali, eu olhei e falei, é agora que a gente tem que falar sobre transcrição de podcast, porque não é de hoje que se fala em transcrição de podcast. Já tem vários podcasts aqui no Brasil que já oferecem a transcrição do conteúdo dos seus episódios. Mas a gente sabe que está muito longe disso ser uma prática comum, corriqueira, acessível, né, para quem produz o podcast. Então, estamos aqui com essa missão, Amandinha, de desmistificar a transcrição de podcast. Então, começando de uma maneira muito simples. O que é uma transcrição, Amandinha? Bom, vamos lá, né? A transcrição nada mais é do que você colocar no papel tudo que está sendo falado. Isso pode ser feito de uma forma bem literal, então isso consideraria todas as pausas, todas as gírias, todos os gaguejos, tudo que acontecer durante a fala de uma pessoa vai estar transcrito de uma forma bastante literal mesmo. Ou isso também pode ser feito de uma forma mais revisada, só para colocar o conteúdo de uma forma mais arrumadinha, com uma formatação mais amigável, porque ler uma transcrição não é uma coisa tão divertida assim se ela for cheia de pausas, interrupções e cortes, fica uma coisa bem extensa e bem complicada de ler. Também tem essa transcrição simultânea, como você falou, que o Spotify tá para oferecer, mas só para os podcasts que são deles, né, os originais. Isso. Só que essa transcrição simultânea, ela vai mais pela linha do literal. E ela não fica num arquivo de texto, geralmente. Ela já vai sendo jogada na tela no momento que você está ouvindo. E existem alguns programas que fazem isso. No caso do Spotify, é algo deles mesmos. Mas basicamente é isso. É transpor o conteúdo para outra mídia. Do áudio para o papel. Show! E uma coisa que a sua fala me fez pensar, principalmente quando a gente fala de uma transcrição literal ou uma transcrição mais arrumadinha, né, mais formatada, enfim, é com relação às questões dos elementos que compõem um episódio de podcast. Por quê? Porque é claro que o conteúdo mais importante do podcast, na maior parte das vezes, está no conteúdo que é falado pelas pessoas que estão à mesa, né, que estão participando da gravação. Porém, nem todos os programas têm apenas isso, e tem muitos programas que a gente vê hoje em crescimento, em destaque, até mesmo surgindo, que tem outros elementos sonoros que são importantes para compor aquele programa, né? Tanto na questão de ambiência, quanto na questão de separação de blocos, a questão de todo podcast tem uma vinheta, às vezes você marca ali alguma expressão engraçada, ou se cria um clima de tensão com algum efeito sonoro, enfim. Quem ouve podcast sabe do que eu tô falando. Então, como que a gente coloca esses elementos sonoros, Amandinha, na transcrição de um podcast? Isso é uma coisa interessante. Eu tô aqui pensando, enquanto você estava falando, se a gente pega, por exemplo, um vídeo no YouTube, não tô falando de podcast, tô falando de vídeo mesmo, e tem lá habilitada a opção de legenda, nós vamos ver mais ou menos uma transcrição. E geralmente ela é toda errada, porque ela confunde esses elementos sonoros no meio daquela transcrição que eles estão fazendo para a legenda. Numa transcrição organizada para um podcast,
esses elementos precisam ser bem destacados. Então, por exemplo, digamos que esse podcast tenha uma vinheta inicial. E essa vinheta inicial é só uma trilha. Não tem ninguém falando, não tem letra, não tem nada. Eu só vou marcar lá, vinheta, ponto. E depois eu continuo. Uhum. Mas se ela tiver alguma coisa relevante sendo dita, por exemplo, uma apresentação, este é o podcast Pananã. Aí eu vou colocar a vinheta e transcrever o que está sendo dito. Mesma coisa, se eu tiver algum efeito sonoro no meio do episódio para separação de blocos. Se tiver algo sendo falado, eu tenho que marcar o que está sendo falado. Se for só um efeito sonoro, por exemplo, o barulho de uma página virando, barulho de uma gota, de uma explosão, alguma coisa do tipo, eu só vou colocar efeito sonoro. Se a pessoa que está contratando o serviço fizer muita questão que esse efeito sonoro seja transcrito, por exemplo, eu quero que você diga que há uma explosão. É tudo bem, ok. Uhum. Via de regra, você coloca só o efeito sonoro, que é só para marcar que teve alguma coisa ali. Olha, é completamente diferente, né? Da montagem de um episódio. Eu não sabia disso. Eu não tinha ideia disso. Mas é interessante, olha aí, ó, tá vendo? Você que tá ouvindo e vai contratar a Amanda ou outra pessoa, se for pra descrever o efeito, fala, por favor, descreva o que é o efeito, senão só vai estar lá, efeito. Sim. Né? Ou música. Interessante. Sim, e é importante marcar essas diferenças de fala, porque a fala da vinheta é uma, a fala do narrador é outra, a fala de quem está ali convidado é outra. Então é importante também ter essas separações. Você diz literalmente colocar ali na transcrição, né, no texto, por exemplo, sei lá, um D de Domênica, tracinho, e o que eu falei, e depois um A de Amanda. Exatamente. Para as pessoas saberem quem tá falando o quê, né? Para as pessoas saberem quem tá falando. E isso também serve para vinheta, também serve para vírgula sonora, também serve para introduzir algum conteúdo ali no meio da conversa, um narrador, alguma coisa do tipo. Tá. E aí, como é que a gente coloca essa divisão de blocos, por exemplo, ou de temas na transcrição? Existe alguma coisa textual que você coloca? Ou você colocaria apenas vinheta de separação de bloco, ou vinheta? Olha, Dô, isso também varia da preferência do contratante. Porque tem podcasts que não tem divisão por bloco, por exemplo. Uhum. Tem outros que a divisão por bloco é só um efeito sonoro bem pequenininho, bem rápido e vida que segue. Não tem alguma coisa muito marcada. No caso, assim, eu só colocaria o efeito sonoro e seguiria. Mas se for pedido que seja organizado, né, em blocos, esse aqui é o bloco 1, aí você faz a transcrição. Bloco 1, transcrição. Bloco 2, transcrição, e aí vai. Tá. Então dá pra fazer dos dois jeitos. Tudo vai depender do acordo que foi feito no momento da contratação. Sim, porque aí nada mais é do que formatação, né? Sim. Você tem o texto bruto, o que você transcreveu do áudio, e depois você formata como o seu contratante preferir, ou como a pessoa que está contratando passa essa instrução para o transcritor. Me veio muito à cabeça quando você utilizou o exemplo do YouTube, que às vezes eu vou ouvir alguma música que ela é mais atual tal, e eu deixo lá gerar legenda automaticamente. E aí começa a música e de fato só se traduz ou só se legenda, na verdade, o que está sendo cantado, que é a fala. Sim. E aí os acordes, a abertura da música, a finalização da música, algum solo, normalmente eles colocam o símbolo, né, de música. De musiquinha, Isso. É verdade. Isso funciona também para uma transcrição de podcast, por exemplo, se entrar uma música no início, você coloca esse símbolo ou você realmente escreve música sobe, música desce? Coloca a música. Se pedirem para colocar qual é a música, por exemplo, é um podcast que tem como trilha, sei lá, uma música da Beyoncé. Eu vou colocar lá, música tal, Beyoncé. Sabe? Tem que ser tudo bem escrito, bem explícito, bem organizado. Tá, o ideal então seria colocar que tá entrando uma música, que essa música vai descendo. Sim. E falar que música que é. Sim. A menos que a pessoa não faça questão de nada disso. Fale, só escreve a fala. Tudo bem também. Certo.
Depende muito da necessidade desse podcast, Du. Sim. Eu imagino que para podcasts que são no formato de mesa de bar ou para podcasts que são no formato de entrevista, que o conteúdo mais importante é a fala, talvez a música ela não precisa de tanta descrição, né? O que é completamente diferente, por exemplo, de um podcast que tem um cunho mais criativo, e você tem que criar aquele sound design, né? A criação do som e da ambientação, porque isso faz parte da composição da peça, né? Pra imersão da pessoa que tá consumindo o podcast, né? Ou, de repente, até um podcast mais voltado pra música, por exemplo. Sim. Se estão comentando música, se é algo relevante, né? Um elemento muito importante pro ouvinte entender todo aquele contexto, aí tem que estar assim na transcrição. E se o podcast for de música e aí tocar a música na sequência, você também transcreve a música? Pode ser transcrita sim. Pode sim, aquele trechinho. Dá pra transcrever tudo? Sim, dá pra transcrever tudo. Muito, muito bom. O que a gente evita é coisas que fiquem muito repetitivas ou muito chatas de se ler, coisas que são irrelevantes. Por exemplo, a pessoa tossiu. Eu não vou transcrever isso. Eu vou pular essa parte. Isso não é relevante, isso não interessa. Sim. Aliás, seria quase não. Eu acredito que a transcrição, nesse sentido, ela seja um trabalho também de edição de conteúdo, né? E criação. Sim, com certeza. Com certeza. Olha só. Tem tudo a ver com edição de podcast, gente. É basicamente edição do podcast digitando. E Amandinha, já que a transcrição é um arquivo de texto, como que a gente pode deixar ele disponível para as pessoas baixarem junto do episódio? Como que a gente pode deixar esse arquivo, esse PDF, esse MOB, esse Google Doc, enfim, aonde que a gente pode colocar esse arquivo? E em questão de formato, você aconselha, por exemplo, ter todos esses formatos que eu citei? Ou somente um? Tá bom, é isso, tá ótimo e vida que segue? Os podcasters costumam ter algum outro suporte para divulgação ou até mesmo para disponibilizar para download o seu podcast além do agregador, né? Um site, alguma coisa assim, site, né? Ou alguma coisa do tipo. E geralmente, quando se faz a transcrição do podcast, se coloca o arquivo de texto no mesmo post ou no mesmo lugar que o download do áudio. Faz-se a marcação de acessibilidade e disponibiliza o documento ali para a pessoa baixar e poder ler. Certo. No caso do formato, geralmente é PDF. Olha aí, muito, muito bom. Eu já vi algumas pessoas disponibilizarem, por exemplo, no Google Doc, e aí deixa lá na configuração apenas para leitor, porque a pessoa clica, abre o arquivo do doc, mas ela não vai conseguir mexer no conteúdo do texto, né? Então não corre o risco, por exemplo, de alguém sem querer apagar aquele arquivo ou mudar alguma coisa que está escrito, né? Então, ferramentas tem, mesmo para quem, às vezes, utiliza uma hospedagem de podcast que é só para áudio, e aí isso vai inviabilizar a oferta, né, a disponibilidade desse arquivo em texto para download, a pessoa pode, então, colocar lá num Google Doc, né, uma conta aí do Google te dá acesso a 15 GB de arquivo, então dá para transcrever todos os podcasts da sua vida, de todo mundo que você conhece. E ainda vai sobrar espaço. E ainda vai sobrar espaço, exatamente. E aí você pode colocar lá aquele link e a pessoa clica lá e ela vai poder baixar ou vai poder acessar, né? Então, opções, né? Possibilidades de download, elas existem, né? Isso não é desculpa para não oferecer a transcrição, não é isso? Com certeza, tem como dar um jeito. Muito bom. E fazer transcrição é algo trabalhoso, Amandinha? Olha, muito. Não vou mentir, muito. E é demorado? É tão trabalhoso e tão demorado quanto uma edição de áudio. Olha aí. Sabe? Especialmente se não for um áudio com uma qualidade excelente, se tiver muitas interrupções, se tiver alguém com o microfone meio estranho. Tem vários problemas que tornam a transcrição muito maçante. E quais são os profissionais que quem tá ouvindo a gente agora
deve procurar para fazer esse trabalho? Fora você, é claro, né? Mas quem mais que oferece esse serviço? Olha, o ideal mesmo é procurar um transcritor. Alguém que realmente tenha experiência em fazer isso. Porque curioso tem muito. Igual com edição de áudio, de vídeo, de imagem. Uhum. Curioso tem de monte, mas em questão de qualidade do serviço, aí já é uma outra história. Ah, sim. Então eu recomendaria uma pessoa com experiência em transcrição. Ou, no mínimo, uma pessoa que tenha alguma experiência em revisão de texto. Ou até mesmo numa parte mais de linguagem. Enfim, porque o português formal é imprescindível. Porque uma vírgula que um transcritor mude de lugar vai alterar o sentido de tudo que a pessoa falou. Sim. Então é necessário uma pessoa que realmente saiba o que está fazendo. Uma pessoa que tenha domínio aí da ortografia, da gramática, né? Sim. Alguém que saiba escrever. Sim, com certeza. No sentido de um autor, né? É um autor. Acaba sendo um trabalho de autoria. Sim, com certeza. Existe algum tipo de programa que você utiliza para te ajudar na transcrição ou que você pode recomendar para quem tá ouvindo a gente agora para passar pela experiência de ver, né? Porque assim, eu entendo que eu já trabalhei com transcrição quando eu trabalhava numa instituição pública que mexia com memória da cidade e várias entrevistas a gente precisou fazer transcrição. E aí eu me lembro que conforme a gente ia fazendo, e a gente faz isso na raça, né, sem nenhum curso que explicou bem pra gente isso, porque depois também ia passar pra mão da historiadora e ela ia poder verificar, né, e ajeitar tudo, formatar e deixar nos padrões. Sim. Eu me lembro que cada pessoa que fazia de um jeito, né, então, por exemplo, a gente tá falando aqui, principalmente em entrevista, o pessoal tá lá falando, né, lá, e aí ela volta, dá uma pausa, volta lá atrás e vai pra frente, não sei o que lá. E aí tinham pessoas que só ia colocando tudo isso, assim, corrido no texto. Tinham pessoas que iam separando em parágrafos. E tinham pessoas, como eu, por exemplo, que ia colocando, às vezes, uma reticências ou um parênteses com reticências dentro, né, pra sinalizar que a pessoa tava pensando alguma coisa nesse sentido, né. E um programa que faz uma transcrição automática não vai fazer isso, porque é um robô trabalhando para você, né? Não. Aí que tá, Dô, tem duas situações, né? Tem o programa que ajuda a transcrever, ele não transcreve. Ele apenas te apresenta facilidades, como, por exemplo, que você falou, de você voltar o áudio, de você acelerar, de você diminuir a velocidade, de você, de repente, aumentar algum som específico. Ok, isso existe, mas isso é algo mais técnico. Eu não acredito que uma pessoa que não entenda muito de transcrição vá se sentir muito bem de trabalhar com isso. Por isso que eu falei de um transcritor experiente, porque tudo isso que você falou de como é que eu sinalizo uma risada, como é que eu sinalizo uma interrupção na fala, como é que eu sinalizo que o outro cortou a pessoa que estava falando. Tudo isso, cada transcritor tem o seu código, digamos assim. E pegar uma pessoa que não tem experiência não vai conseguir deixar isso padronizado. O programa também não vai deixar isso padronizado. E aí tem essa segunda questão que você falou, tem os programas que fazem as transcrições automáticas. Eles podem até ajudar, mas tendo a consciência de que não dá para pegar aquela transcrição, colocar no Word, salvar e tá finalizado. Não é assim. Porque ele não vai colocar nada disso. Ele vai interpretar as palavras que ele tá ouvindo como um corretor automático lá do WhatsApp que fala umas barbaridades de vez em quando, sabe? Amora, adora, flora, não, pera. Sim, porque cada pessoa tem um jeito de falar. E tem pessoas que têm dificuldade na fala, por exemplo. Sim. Tem pessoas que têm a língua presa. Tem pessoas que têm uma fala mais arrastada, uma fala mais demorada, uma fala muito rápida. E todas essas nuances, é como você falou, o programa é um robô. Ele não interpreta, ele só vai despejar aquele conteúdo.
Então precisa ter muita atenção com esses programas, fazer uma revisão muito detalhada depois da transcrição deles. Mas tem algum programa desse que você recomenda, mesmo que não seja destinado para transcrição de texto, tá? Para uma transcrição profissional, mas alguma coisa que você pode tocar lá o áudio e ele vai começar a pelo menos quebrar, né, o texto para auxiliar nesse processo de transcrição, caso alguém que está ouvindo a gente agora, e que eu imagino que seja a maior parte das pessoas que nos ouvem, que não tenha dinheiro ainda para poder pagar um profissional, e essa pessoa está comprometida de transformar esse conteúdo em algo mais acessível, tem alguma ferramenta hoje que é gratuita que pode ajudar nisso? Particularmente, eu não uso. Porque eu acho que, como eu já transcrevo, para mim é um retrabalho. Mas se a pessoa não tem a opção de pagar pelo serviço de um transcritor, que, vamos ser sinceros, não é uma coisa tão acessível assim como não é tão acessível assim pagar um editor de áudio para todos os seus episódios. De repente, isso não cabe no orçamento da pessoa. Mas se ela não tem essa opção e ela precisa, ela está comprometida a tornar o podcast dela um pouco mais acessível, tem alguns sites que convertem o áudio em texto, que fazem essa transcrição de forma gratuita. Não sei dizer qual é o melhor, porque eu não utilizo, mas eu posso citar aqui, por exemplo, o Transcriptor, que é um site que é especializado nisso. Eu acredito que, assim, por mais que não seja o melhor, ele é gratuito. E você tem, claro, que ter o compromisso de revisar essa transcrição. Então, se você tiver alguma possibilidade de revisar, se você tiver algum domínio, pelo menos da gramática básica, é possível. É possível fazer. Imagino que a revisão, ela seja necessária mesmo, né, no caso de uma contratação de um profissional, né? É bom dar uma revisada. É exatamente, acho que você arrasou quando você associou a edição de um episódio com a transcrição, né? Se eu faço uma edição e eu envio para a cliente tem que ouvir para ver se ela aprova aquilo, se ela quer mudar alguma coisa, se de repente um efeito não caiu bem, se tem alguma fala que o corte tá seco, enfim. A transcrição de texto também é uma parte do trabalho aí da pós-produção do podcast, né? Então tem que dar uma lida ali para ver se tá legal, né? Tem, seja a transcrição automática ou o serviço de um transcritor, você tem que ler. Até porque o que o transcritor escreveu, de repente, não é bem o que você falou. Sim, é possível. É possível, porque às vezes a pessoa interpreta de outra forma, né? Uhum. Da mesma forma que uma edição de áudio. De repente você corta um pedaço que a pessoa fala, não, mas isso era importante. Sim, é isso mesmo. Não deixa de ser um trabalho de criação, no final das contas, né? Um trabalho que é autoral. Sim. Então, tem que ser valorizado como tal e depois tem que passar por uma aprovação, senão não vai dar certo. Amandinha, uma última pergunta, porque se a gente for parar pra pensar agora numa questão mesmo de contratação, essa contratação é por minuto de áudio pronto do podcast? Então, por exemplo, o meu episódio tem 1 hora, então você vai considerar isso, né? 60 minutos de áudio, você tem uma ideia do preço, porque você tem uma ideia de como você trabalha. Claro que isso é andar sem muitas informações, porque assim como a edição, às vezes você pega uma pessoa que em 1 hora fala bem devagar, pontualmente, de maneira clara e assertiva. E tem pessoas que falam na velocidade 5 do Creu que parece que Nossa Senhora não consegue respirar nunca e não para de falar, né? Então... Exatamente. Não é? Então, assim, é meio que um item surpresa aí que você se propõe na sua jornada de trabalho, ou você cobra, né? E você aqui, eu tô colocando você enquanto uma profissional do mercado, então não é você exclusivamente, enfim, o mercado cobra através de laudas, né? Quantidade de laudas prontas. Como que funciona o sistema de cobrança? Qual é a base, a melhor forma de eu poder solicitar esse orçamento? É por minuto do episódio pronto. Pronto que eu digo já editado. Sim. Porque eu não tem sentido eu fazer a transcrição antes da edição se algumas coisas vão ser cortadas, certo? Perfeito. Então é por minuto do áudio pronto.
O que pode acontecer é, um podcast decide contratar aquele transcritor de uma forma, tipo um freela fixo, e ele vai fazer todas as transcrições de todos os episódios. Aí, de repente, eles podem chegar num acordo, né, mais amigável, que torne essa negociação mais acessível. Via de regra é por minuto mesmo do áudio pronto. Ah, bacana. Algum conselho, Amandinha, para quem quiser fazer a contratação? Quais são os itens mais importantes que a gente tem que dizer para vocês para facilitar a negociação desse serviço? Agora é a hora que você abre seu coração e fala assim, querido cliente, quando você for me contratar... Bom, tenha em mente o que você precisa de informação relevante do seu podcast. Então, se você tem uma vinheta muito importante, se você tem uma informação ali no meio, que entra um narrador, de repente fala, e você precisa que isso esteja marcado, transcrito, se você tem uma música específica que você queira que esteja lá, tudo isso tem que ser muito bem especificado. Porque depois dá um trabalho imenso você inserir isso no meio de uma transcrição. E além de outros detalhes, né? Se você quer algo mais bonitinho, mais organizado, se você não se importa muito que tudo, absolutamente tudo esteja transcrito, isso é um serviço. Agora, se você quer uma transcrição em que eu vá colocar que você gaguejou 3 vezes para falar aquela palavra e isso não foi cortado na edição, ou então alguém te interrompeu com uma gargalhada e eu preciso colocar isso também tem que ser dito. Então, eu acho que o primeiro passo, pessoa maravilhosa que nos ouve, que você tem que fazer ao contratar alguma profissional de transcrição de podcast é ouvir o seu episódio editado e fazer um breve levantamento aí dos itens que são mais importantes que estarão aí no texto transcrito. Então, pode colocar aí no seu cronograma também de produção mais alguns dias para dar tempo da pessoa fazer a transcrição e você poder conferir antes de disponibilizar esse episódio, né? Para download, ou se você já tem muitos episódios lançados e quer começar a transcrever, nada te impede também de continuar lançando os seus episódios, contratar alguém ou você aí com a sua equipe de voluntários, começar a fazer essa transcrição, mesmo que seja de uma maneira não profissional, né, de uma maneira independente. E aí você vai fazendo do primeiro episódio para frente, e aos poucos o seu podcast estará mais acessível para o público que precisa do recurso de transcrição de podcast. Certo, Amandinha? Certíssimo. Maravilhoso. Para quem está ouvindo a gente agora e quer te encontrar, aonde que a gente te acha, Amandinha? Você usa alguma rede social que você queira deixar aqui para eu colocar no post e para quem está ouvindo a gente agora poder entrar em contato com você diretamente? Eu tô lá no Instagram, eu sou a @manda_barreiro e não é difícil de me achar, não. Muito bom! Amandinha, muito obrigada pela companhia e pela sua contribuição aqui pro Estúdio 31. Eu que te agradeço, Dô. Foi ótimo gravar com você de novo. Uma delícia gravar com você. Vamos fazer isso mais vezes. Vamos, precisamos. Combinadíssimo. E assim, fechamos o episódio número 18 do podcast Estúdio 31 sobre transcrição de podcast. Se você quer saber mais sobre podcast, eu te aconselho a ouvir os episódios anteriores e acompanhar esse podcast que agora é semanal e sai toda quarta-feira. Tem semana que o episódio é um pouquinho mais longo como esse e tem semana que o episódio ele é curtinho, tem menos de 15 minutos. Eu espero você semana que vem. Fique em casa, use máscara ao sair de casa. Não escolha vacina, se você puder se vacinar, por favor, vá. Nada de gravar podcast em estúdio, gente. Faça podcast da sua casa. Faça muito, muito, muito podcast. Um beijo. Fique bem, fique em segurança. A gente se vê por aí.